esteja conosco junto nessa live, adorando mais uma vez a Deus. Que nessa noite você seja edificado, que permita que o Senhor entre na sua casa, peça um culto a Ele de adoração, de louvor, para que você tenha uma semana diferente, independente dos nossos problemas, independente daquilo que temos vivido, que o Senhor venha ficar em nossas vidas. Feche seus olhos e venha fazer uma oração comigo para nada. Senhor eterno, amado, te louvamos mais uma vez por estar em tua presença, Pai, para poder agradecer o teu santo nome. Senhor, te entregamos a ti, Pai, a cada louvor que vai ser entoado a ti, Senhor, a ministração da palavra, Pai,
Feliz por estar mais uma vez para juntos falarmos do amor de Cristo. Enfim, vamos abrir as nossas Bíblias no livro bastante conhecido dos irmãos, de Neemias, capítulo 6, e o verso 3. Versículo bastante conhecido dos irmãos. Glória a Deus. Creio que todos já acharam. Que diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderia descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Aleluia, Jesus. Irmãos, prometo que não vou me alongar muito. Enfim, é notório entendermos de que estamos diante de uma muito linda e magnífica história bíblica, na qual creio eu que todos já conhecem, praticamente a maioria já ouviu falar dessa história. É notório entendermos de que o personagem, um dos personagens principais é Neemias. E quando paramos para analisar a vida de Neemias, vamos começar a entender de que ele era filho de Acalias. E ele fazia parte daquela geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E após a queda do Império Babilônico, diante do medo persa, vamos entender de que Neemias ele aparece na narrativa bíblica com notoriedade. É notório entendermos nessa noite de que o significado do nome Neemias significa o Senhor consolou. É importante entendermos de que o texto bíblico não nos traz nenhum entendimento de que Neemias pôde ter uma família. Enfim, muitos estudiosos chegam a falar ou a dizer de que possivelmente Neemias ele foi eunuco, ou seja, enfim, não estou aqui afirmando, mas muitos estudiosos chegam a dizer de que Neemias foi eunuco. Mas, enfim, quando começamos a ler o capítulo 1 de Neemias, vamos começar a entender de que no versículo 2 em diante, a Bíblia vai nos dizer de que Hananime, um dos irmãos de Neemias que estava na cidade de Jerusalém, chega com algumas notícias até Neemias. E é importante de que entendermos que Neemias ele fica apreensivo e começa a perguntar ao seu irmão: então, como vai a minha cidade? E nós vamos começar a entender de que este homem agora ele chega com algumas notícias difíceis de ser interpretadas por Neemias. E é interessante notarmos nesta noite de que agora este homem chega com algumas notícias ruins e começa a dizer: olha, Neemias, a nossa cidade não está muito bem. É notório entendermos de que ele vai dizer de que a cidade agora está com os muros caídos. Agora nós vamos entender de que as portas de Jerusalém estavam queimadas. E é importante nós analisarmos o contexto histórico. Nós vamos compreender de que naquela época, uma cidade que estava com os muros caídos, uma cidade que estava com as portas queimadas,
era sinônimo de que aquela cidade estava, quem sabe o Deus daquela cidade não estava dando a mínima para aquela cidade. E agora Neemias, ele subentende de que aquela cidade precisa de ser novamente reedificada. E a Bíblia vai nos relatar e vai nos dizer de que Neemias agora ele fica triste. Eu não sei nessa noite como está o teu muro. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Eu não sei como está a tua vida material nesta noite. Eu não sei como está o teu muro nesta noite. Mas eu venho com a palavra da parte do Senhor. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, assim como estava, mesmo diante daquela situação, ali com todos que estavam em Jerusalém, Ele está também na sua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei, mas Deus, Ele sabe a tua situação, Ele está entrando com providência diante da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É importante analisarmos e entendermos de que a partir do verso 3 em diante, a Bíblia vai nos salientar e vai nos dizer que agora Neemias, ele clama ao Senhor. E é interessante nós analisarmos e entendermos de que em determinado momento, lendo em si o capítulo por completo, nós vamos compreender de que Neemias, ele ora ao Senhor diante daquela situação. Ele clama ao Senhor diante daquela situação. Observe que no versículo 4 ele vai falar bem assim: tendo eu ouvido estas notícias, estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Deus do céu. É interessante nós observarmos que a partir do capítulo 2 em diante de Neemias, sabemos que Neemias ele era eunuco, e possivelmente eunuco, e nós vamos compreender de que Neemias ele tinha um papel muito importante ali. Neemias ele era o copeiro do rei. E o que o copeiro do rei fazia? Ele estava encarregado de beber o vinho antes do rei. E é interessante de que naquela época, se nós começarmos a analisar o contexto histórico, ninguém poderia chegar diante do rei de maneira de cabeça cabisbaixo, triste. Não poderia chegar diante do rei desta maneira, porque se chegasse do rei diante desta maneira, triste, cabisbaixo, era possível de que ele seria enforcado. E é interessante nós observarmos de que Neemias, diante daquela situação, ele chega diante do rei triste, cabisbaixo. E o rei começa a entender e observar de que Neemias não estava passando por uma situação excelente. E agora nós vamos perceber de que a Bíblia, irmãos, é muito enfática a dizer o seguinte: e o rei agora observa que Neemias está triste. E é interessante nós observarmos de que no versículo 4, a partir do capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer bem assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então eu orei ao Deus do céu. Olha só que interessante. O rei, ele observa que Neemias está triste, está cabisbaixo, mas não manda enforcar Neemias. E a Bíblia vai nos dizer que o rei agora, observando aquilo, ele pergunta para Neemias: o que você deseja? E a Bíblia vai nos dizer que diante dessa situação, Neemias, ele orou ao Senhor para Deus colocar palavras na sua boca perante o rei. Eu não sei o que você está passando nesta noite. Eu não sei se você precisa conversar com o seu superior. Eu não sei a situação que você está passando. Eu não sei se você precisa conversar com o seu pastor, com o seu líder. Mas nesta noite Deus vai colocar palavras na sua boca, assim como colocou palavras na boca de Neemias para conversar com o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique apreensivo, não fique nervoso, mas peça orientação a Deus, porque assim como Deus orientou, colocou palavras na boca de Neemias, Ele vai te ajudar em qualquer situação que você esteja passando. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai começar a nos dizer de que agora Neemias, o rei agora dá carta branca para Neemias ir lá reedificar a cidade. E é interessante nós analisarmos nesta noite e entendermos de que no
momento em que nós vai realizar uma obra da parte do Senhor, infelizmente, temos que falar isso. Pessoas se levantam contra a nossa vida, infelizmente, e contra a obra que nós estamos ou vamos iniciar a fazer na casa do Senhor. E não foi diferente também a partir dos versículos adiante, nós vamos compreender de que não foi diferente. E a partir do versículo 19 em diante, a partir do capítulo 2, nós vamos entender o seguinte. O versículo 19 diz bem assim: porém, Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, começaram a zombar de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então Neemias respondeu: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Infelizmente, meus amados, é assim. Muitas das vezes, quem sabe, um exemplo, para ficar muito claro nesta noite. Muitas das vezes, uma pessoa, um grupo, ou até mesmo irmão ou irmã, chega na igreja para compartilhar do amor de Cristo, e tem um grupo, um exemplo, tem um grupo dos adolescentes, e todos ali começam a dizer o seguinte: o pastor quer dar aquele, se dispõe a dizer: não, pastor, eu quero cuidar desse grupo dos adolescentes. E quando aquele irmão, a obra do Senhor, o pastor diz: tá bom, meu irmão, pega esse grupo e seja o que Deus quiser, em nome de Jesus. Nós vamos entender que muitas das vezes aquele irmão ou aquela irmã começa a fazer ou a cuidar dos adolescentes. E a obra começa, e vai indo, e vai prosperando, e vai realizando, e vai se tornando um resultado positivo. E quem sabe muitas das vezes as pessoas começam a dizer: eu não dou um mês para aquele irmão ou aquela irmã desistir do grupo dos adolescentes. Eu não dou, quem sabe, 15 dias. Eu não dou 2 meses para ele ou ela desistir deste grupo. Mas eu quero te dizer nesta noite uma coisa. Eu não sei como está a tua situação nesta noite. Eu não sei se muitos estão zombando de você porque você decidiu fazer a obra do Senhor sem olhar para trás, sem olhar para a esquerda e nem para a direita. Mas eu quero te dizer que Deus está na tua situação, meu querido. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não pare simplesmente porque as pessoas estão zombando. Simplesmente continue fazendo a obra do Senhor. Continue fazendo o ID do Senhor. Porque é notório, meus amados. Eu estava analisando hoje à tarde e estava analisando e observando de que existe 2 críticas. Existe a crítica externa e a crítica interna. E estava eu analisando de que a crítica externa, ela significa o medo de muitos de crescimento, quando observa o crescimento da obra. Esta é a crítica externa. Muitos observam o crescimento da obra e eles começam agora a perseguir alguém ou algum grupo. Ou seja, por medo. Medo de quê? Medo de perder o poder, medo de perder o espaço, medo de perder o cargo. Porque se nós analisarmos nesta noite, aquelas pessoas que estavam zombando de Neemias eram pessoas importantes. E quando observaram que Neemias ia lá reedificar os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, eles agora começam a ficar com medo de perder o espaço, porque o rei deu carta branca para Neemias. E é interessante nós percebermos de que a crítica interna, na ocasião, vem de dentro a crítica interna. Ou seja, os opositores buscam maneiras de impedir o avanço do trabalho, ou seja, do indivíduo, do ministério da pessoa. Infelizmente, isto acontece muitas das vezes. Mas o importante é entendermos de que Neemias, ele não parou na obra do Senhor. Neemias, mesmo diante de tamanhas acusações, ele continuou a fazer a obra do Senhor. Nesta noite, meu querido,
não pare de fazer a obra do Senhor. Mesmo nós estamos diante desta crise, desta pandemia, mesmo aqui nós estamos fazendo a obra do Senhor. Não estamos observando os empecilhos, não estamos observando as barreiras. É interessante nós observarmos de que no livro de Êxodo é muito importante nós analisarmos, porque Moisés ele não parou de realizar a obra do Senhor. Moisés está diante de uma situação muito delicada. A Bíblia vai nos dizer que Deus tinha uma obra extraordinária na vida de Moisés. E a Bíblia vai nos levar a entender de que Moisés ele começa a realizar aquela obra. Mas diante de algum momento Moisés ele se vê agora um pouco diante de uma situação um pouco complicada. Porque ele estava diante do Mar Vermelho. Atrás vinha um faraó, no lado direito tinha só montanhas, no lado esquerdo montanhas. E agora as pessoas começam a dizer: mas Moisés, você trouxe nós aqui para morrer aqui agora, Moisés? Mas antes nós morremos lá no Egito, mas aqui não, Moisés. E agora, que situação Moisés não estava? Atrás vinha um faraó, no lado direito montanhas, esquerdo montanhas, na frente o Mar Vermelho. E a Bíblia vai nos dizer que Deus fala bem assim: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo para marchar. Nesta noite, marche na presença do Senhor. Não pare, mas continue marchando, porque assim como Deus estava com Moisés, assim como Deus estava com Neemias, Ele é também na sua vida, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou alongar mais um pouco. E é interessante nós percebermos nesta noite de que em determinado momento Neemias ele está trabalhando na obra e algumas pessoas chegam até Neemias e começam a dizer: Neemias, desce daí, Neemias, temos um recado para você, Neemias. A Bíblia vai nos dizer de que Neemias ele simplesmente disse o seguinte, versículo 6, verso 3, na qual eu li: eu enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha só, Neemias era um homem na qual ele tinha um intuito, ele tinha um alvo, ele queria completar aquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que as pessoas, muitas pessoas infelizmente querem tirar você do alvo. Não deixe, continue lá em cima, continue fazendo a obra do Senhor. Não importa para o que as pessoas estão falando, pensando, raciocinando a seu respeito, querendo que você desça, porque se você descer, você vai se engolar aquela pessoa que está lá embaixo querendo ver a tua derrota. Não desça, mas fique lá em cima, na presença do Senhor, continuando a fazer a obra do Senhor. É interessante nós analisarmos nesta noite que no versículo 15 nós vamos entender de que aquela obra ela foi concluída com sucesso. As brechas foram tudo tampadas. Ali nós vamos entender de que os muros foram tudo consertados, toda a obra foi reedificada para a honra e a glória do Senhor. Mas, um exemplo, se Neemias ele tivesse se abatido, se Neemias ele começasse a ouvir as pessoas falando mal dele, ele iria desistir e aquela obra iria por água abaixo. Nesta noite, pegue o exemplo de Neemias nesta noite e continue na presença do Senhor. Não olhe para o que as pessoas estão falando de você, mas continue a fazer a obra em nome de Jesus, porque você só vai obter resultados positivos da parte do Senhor, nosso Deus. E ficamos com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.